Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e fico com você nesta próxima meia hora. Não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Esta semana recebo nada mais, nada menos do que o meu amigo, presidente da Companhia Docas do Espírito Santo, Luiz Cláudio Montenegro. Luiz, obrigado pela presença aqui, é um prazer te ter aqui novamente. Uma satisfação estar com você mais uma vez, Maxwell. Esses nossos encontros acabam sendo muito frutíferos, a gente acaba desenvolvendo inclusive novas ideias e debatendo tudo que vem acontecendo e nossos esforços para desenvolver o setor portuário, né, que é o nosso papel. Sem dúvida. E confesso para você de casa que toda vez quando o Montenegro vem aqui, a gente debate a pauta e muitas vezes a gente acaba não seguindo a pauta por ter esse bate-papo bom, gostoso que a gente sempre costuma ter. Montenegro, eu tenho que começar por um tópico que é bastante polêmico, até em virtude de tudo aquilo que a gente acompanhou na mídia em relação à concessão. Você vem capitaneando esse projeto de concessão no Porto de Vitória, em Espírito Santo, e a gente percebe aí que existe inúmeros entraves, inúmeros processos que precisam ser atendidos e a dificuldade que você tem hoje de trazer aí principalmente os interesses de outras empresas e da iniciativa privada para fazer parte, entre aspas, desse game, que é o game tão importante do segmento portuário. Montenegro, eu acho que hoje você tem um espaço para poder elucidar e esclarecer quais são esses desafios que nós temos no nosso país, principalmente no segmento portuário, para fazer concessões que são importantes para o desenvolvimento desse segmento portuário. Perfeito, Maxwell. Esse assunto, a complexidade e a importância desse assunto, ela está muito focada no desdobramento que ele tem em todos os assuntos que permeiam a atividade portuária. É importante a gente entender a evolução da atuação das autoridades portuárias ao longo do tempo. No início, as autoridades portuárias, no início, né, dessa atividade, as autoridades portuárias faziam de tudo, desde a operação, manutenção da infraestrutura, investimentos, controle, segurança, tudo por conta da autoridade portuária, em geral, a autoridade pública. Ao longo do tempo, abriu-se espaço para a participação privada nas operações portuárias. Então, a autoridade foca muito mais na gestão do condomínio e na gestão das áreas que estão à sua disposição. Esse é o modelo que é presente no mundo inteiro, é o benchmark no mundo inteiro, é o modelo que a gente chama de landlord. A autoridade portuária, então, administra a ocupação dessas áreas para melhorar e garantir investimentos na operação portuária. O que acontece no Brasil é que nós criamos uma burocracia tão grande, uma complexidade tão grande para realizar contratos entre a autoridade portuária e o setor privado, que isso faz com que todo o investimento privado fique travado, aguardando novos contratos. Eu tenho falado isso às vezes gera alguma polêmica, mas é constatação, é fato. O nosso ritmo de fazer contratos, que a gente chama de contratos de arrendamento de área dentro do porto, é o ritmo de 1 por ano no Brasil, né? Às vezes, com um esforço maior, isso aumenta para 2, 3, mas não passa disso. Considerando que você tem 37 autoridades portuárias públicas, que você tem um potencial gigantesco, estou falando de centenas ou milhares de contratos possíveis, e você faz isso ao ritmo de 1 por ano, é possível entender que a captação... Desculpa fazer esse recorte, mas é importante até para o pessoal de casa entender o que a gente pode tratar com estes números, Montenegro. É como se 37 companhias docas conseguissem exclusivamente fazer um contrato por ano. É isso, assim, esse é o nosso ritmo histórico, né? Em alguns momentos de esforço maior, em que envolve o governo federal, a gente consegue fazer um pouco mais, 3, 4, 5 por ano, mas média histórica é mais ou menos isso, que é muito pouco. Eu gostaria de fazer um contrato por dia no Porto de Vitória, né? E tem oportunidade para isso. Então, o que acontece hoje na prática é que hoje, com a dificuldade do governo federal em fazer novos investimentos em infraestrutura, ficou mais importante ainda fazer parcerias com o privado para captar investimentos. E como a gente tem uma burocracia muito grande para fazer contratos, a gente fica engessado. Eu não consigo trazer novos players, não consigo captar novas cargas, porque eu preciso investir e ninguém investe nenhum privado investe sem a garantia de um contrato. Então, isso virou um assunto de discussão e uma possibilidade para flexibilizar e dar dinamismo a isso é trabalhar no modelo de concessão. Eu posso, ao invés de trabalhar no modelo de arrendamento de uma área, que é a dedicação exclusiva de uma área para uma operação, eu trabalho no modelo de concessão
de um espaço para serviço, com liberdade para que esse concessionário possa fazer contratos com mais dinamismo. Aparentemente, a iniciativa privada tem muito mais velocidade para fazer contratos do que a autoridade pública. Então, a gente faz um grande contrato de concessão e, a partir daí, o concessionário tem a possibilidade de fazer contratos com muita rapidez, de um dia para o outro. Eu brinco assim, o interessado tinha que chegar de manhã e sair de tarde com um contrato assinado. Esse deveria ser o nosso objetivo. O rito natural das coisas, até em virtude do interesse. Eu costumo dizer que quando você tem interesse de fazer investimento, até na sua vida privada, propriamente dito, você tem inúmeras ofertas. E quando você se interessa por algo, se você não tiver agilidade, muitas vezes você perde até propriamente o interesse. É isso, é isso. As oportunidades econômicas, elas são muito dinâmicas, o perfil de cargas e de operação muda muito com o tempo, nós já estamos movimentando soja dentro de container, então isso vai mudando com o tempo e você tem que ter a flexibilidade de trazer novos contratos, novas tecnologias, novos modos de operação, e isso a gente hoje está com muita dificuldade. Os portos mais organizados no seu setor comercial conseguem aí realizar um pouco mais de contratos, mas sempre com muita dificuldade e muita burocracia. E o Espírito Santo, em particular a Companhia Docas do Espírito Santo, tem uma particularidade interessante porque ela administra 2 portos. Administra o Porto de Vitória e administra um outro porto que é chamado Porto de Barra do Riacho, fica ao norte do estado do Espírito Santo e tem uma importância econômica muito grande porque ele abriga um terminal privado que opera celulose. O terminal é recordista mundial em operação e produtividade de celulose, movimenta um volume de cerca de 9 milhões de toneladas entre a própria celulose e os insumos para a fabricação de celulose. É um terminal importante que está abrigado dentro desse porto. Mas esse porto tem essa operação, tem também um terminal de gás da Petrobras e só. Então, você tem um ativo público importante, um investimento no enrocamento, num abrigo de águas, dragagem, sinalização, acesso rodoviário, ferroviário, aeroporto, zona de processamento e exportação, tudo na região, estaleiro vizinho do porto. Você tem uma estrutura gigantesca, com muita área ociosa e com um potencial de operação muito grande. Quando eu cheguei na Companhia Docas do Espírito Santo e vi isso, enxerguei que imediatamente tinha ali uma oportunidade de tentar desenvolver esse modelo diferente, né? Que nós não falaríamos mais de arrendamento, mas seria a concessão de um porto inteiro. E nós propusemos isso ao governo federal, a concessão de todo o porto de Barra do Riacho. Montenegro, de fazer esse recorte, acho importante, porque a gente acompanhou na mídia e ficou bastante confuso. Muitas pessoas me ligaram até na época do anúncio em relação a essa concessão, perguntando se a concessão seria do porto inteiro de Vitória ou exclusivamente de Barra do Riacho. A proposta foi sempre a concessão do porto de Barra do Riacho, com o objetivo de fortalecer a Companhia Docas do Espírito Santo, que administra também o porto de Vitória. Essa sempre foi a proposta. Houve um momento em que o governo abriu uma discussão sobre a privatização das companhias docas. Essa discussão não é só para companhias docas, né? Hoje ela é uma discussão dentro do governo para todas as estatais. Então abriu-se essa discussão. Mais rápido a gente conseguiu avaliar os documentos técnicos que já existiam, inclusive estudos do próprio BNDES, e identificar que provavelmente esse não era o melhor modelo. O modelo de concessão, que você garante o acesso universal ao porto, garante uma modicidade tarifária, garante inclusive a participação do governo em investimento em infraestrutura, esse modelo parece o mais adequado, então o governo foi refinando essa análise e chegou realmente à conclusão que a gente já tinha isso dentro da Companhia Docas, de que o modelo ideal é estudar exclusivamente o modelo de concessão e aí a gente tem a oportunidade de fazer a primeira concessão dentro da nova lei de portos do Brasil, e a ideia é conceder o porto de Barra do Riacho como um todo e que aquilo funcione como um condomínio privado com flexibilidade e dinamismo para fazer contratos e atrair investimentos nacionais e internacionais com muito mais velocidade. A gente pode dizer que, de alguma maneira, que já existem empresas interessadas em participar de um bid tão importante como esse? Imagino que isso é um ativo que custa muito caro, um ativo público muito, muito caro, né, e muito importante. É até difícil no mundo você achar um privado que faça investimentos numa infraestrutura desse porte, porque ela custa caro e tem um retorno muito lento. Então é um ativo que já está pronto,
Então, o interesse é natural, porque é um ativo que está subutilizado e que tem um potencial gigante. E já está pronto. Então, o interesse privado é enorme. Já estive na Ásia, na Europa, discutindo isso. Já recebi visitas de inúmeros investidores com esse interesse. E hoje a gente faz isso de uma forma muito institucional, junto ao governo federal, uma discussão capitaneada pelo Ministério dos Transportes, tem nos dado todo o suporte, além de outros parceiros dentro do governo federal, Ministério do Planejamento, a Secretaria de Parceria para Investimentos, a Agência Reguladora do setor. Todo mundo tem nos dado muito suporte para desenvolver juntos esse modelo. A gente já tem um caminho, isso está caminhando rápido. A nossa proposta ao governo federal foi entregar os estudos completos para que a gente possa abrir as consultas públicas, iniciar o processo licitatório da concessão no final de abril. No final de abril, a gente entrega essa documentação ao governo e abre a discussão com os órgãos de controle, com a sociedade como um todo, para a gente tentar ainda fazer esse ano esse processo de concessão. Isso tem um impacto direto na economia da região, Montenegro? Claro. O Espírito Santo hoje, o Espírito Santo já foi sempre pioneiro em grandes empreendimentos de logística. O Porto Tubarão é um exemplo, é um dos maiores portos do mundo em movimentação de minérios, foi concebido na década de 70. Então, assim, o Espírito Santo, estou falando de um terminal de celulose de grande porte, a operação da Samarco, que hoje está paralisada, mas também é uma operação de grande porte, a operação dos produtos siderúrgicos, tem 3 grandes siderúrgicas no Espírito Santo que operam no terminal de altíssima competitividade. Então, considerando esse volume, nós estamos falando de volume de mais de 200 milhões de toneladas por ano. Então, quando você olha para esse volume de movimentação no Espírito Santo, o Espírito Santo já foi pioneiro na logística, já esteve na vanguarda da logística nacional. Nos últimos anos, isso vem arrefecendo, vem esfriando. Então, isso seria o retorno do Estado do Espírito Santo à logística nacional, com um grande empreendimento, novamente, um porto competitivo em nível nacional. A gente sabe que o container, além do commodities, que contribui, evidentemente, para a balança comercial, mas o container é que tem o grande valor agregado. Você acredita que, de alguma maneira, existe espaço para mais terminais de containers também no Porto de Vitória? Eu enxergo sempre assim, qualquer porto que você vai desenvolver hoje em dia, você desenvolve o porto associado a empreendimentos industriais. Então, esses empreendimentos industriais geram a demanda do porto. Porto é atividade meio, assim, ele não tem uma atividade, não tem um fim em si mesmo. É passagem. Exatamente. Então, assim, o empreendimento industrial vai exigir a necessidade de um porto, vai exigir um porto. E você ter a possibilidade, um potencial. Você vende o empreendimento imobiliário, dizendo, olha, eu tenho uma infraestrutura logística para fazer o escoamento da sua produção ou fazer a importação dos seus insumos, etc. E o Espírito Santo tem uma vantagem, e principalmente no norte do Espírito Santo, que você já tem o benefício dos incentivos da Sudene. Os incentivos fiscais. Os incentivos da Sudene chegam ao Espírito Santo, então você tem incentivos para a implantação de indústria, mas hoje carece de um porto com um potencial e uma capacidade maior para abrigar empreendimentos de maior porte. Infelizmente, a gente vai ter que chamar já o nosso primeiro intervalo, passou bastante rápido, eu costumo dizer e falei isso no início do programa, que apesar da pauta, o nosso bate-papo vai e vai longe. Porto Negócio vai para um breve intervalo e no próximo bloco eu vou fazer um questionamento em relação a Porto Sem Papel para o Montenegro. Será que a versão 2.0 do Porto Sem Papel vai sair definitivamente do papel? Porto Negócios vai para um breve intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo Luiz Cláudio Montenegro, presidente da Companhia Docas do Espírito Santo. No último bloco, deixei um questionamento em relação à questão do Porto Sem Papel, mas vou me estender além disso, Montenegro. Eu não vou me privar exclusivamente de fazer o questionamento somente em relação ao Porto Sem Papel, mas também estender o questionamento em relação ao VTMS, em relação ao Portolog, que são normativas, obrigatoriedades e tecnologias que os Porto de Vitória hoje vem implementando. Em que estágio o Porto de Vitória está e se assim a gente pode dizer, hoje o Porto de Vitória é o porto mais moderno, tecnologicamente falando, que nós temos no Brasil. Assim, não é exatamente isso, né? Assim, o Porto de Vitória ele tem uma facilidade, acho que pelo perfil dos funcionários da autoridade portuária, pelo perfil dos nossos parceiros na operação,
o porto ele absorve novas tecnologias com facilidade, faz essa mudança com tranquilidade. Então, o Porto de Vitória foi o primeiro a implantar de forma completa o projeto do governo federal de implantação do VTMS, Sistema de Controle. Hoje a gente já está lá operando e já consegue enxergar resultados a partir disso. Assim, é uma transformação muito grande sobre a segurança e a forma como a gente faz a operação marítima hoje com o uso desses equipamentos do VTMS. Então, isso a gente acaba sendo pioneiro nisso e estamos hoje interagindo com parceiros, outros portos e parceiros dentro das autoridades para desenvolver o máximo potencial disso. Um outro sistema que a gente também saiu na vanguarda foi de implantar a solução completa, também desenvolvida no governo federal, que a gente chama de cadeia logística inteligente, que envolve o sistema Portolog. A ideia é fazer o agendamento e a programação da chegada de veículos no porto, tanto caminhões quanto trens, e automatizar o controle de chegada. O processo de admissão desses caminhões dentro do porto. Exatamente. Então, nós estamos implantando a tecnologia por completo, fazendo uma reforma completa dos nossos gates de entrada, e isso vai fazer uma automação. Ambos estão concluídos, Montenegro, a VTMS e o Portolog? A VTMS já concluído e o Portolog em fase já de as obras já bem avançadas. A gente espera concluir até meados desse ano, concluir o projeto e já começar a testar toda essa nova tecnologia. E o Porto Sem Papel também, Vitória também foi vanguarda nisso, foi o terceiro porto do Brasil a implantar o sistema. E o que a gente discute hoje é o seguinte: todos esses sistemas, todo esse conjunto de tecnologias gera um monte de informação. Né? Era até, se você me permitir, a pergunta que eu ia te fazer. Quando a gente esteve na Intermodal e eu entrevistei o Montenegro, eu fiz a pergunta de 6 milhões de dólares. Vou fazer outra pergunta de 6 milhões de dólares, se assim eu puder, Montenegro. Com tanto sistema, com tanta informação, o que fazer com tudo isso? Pois é. Então, assim, o que a gente enxerga isso gera um monte de informação, que é útil não só para aprimoramento, porque o fim de cada sistema, ele funciona bem. Então, o VTMS, para o fim que ele foi colocado lá principal, ele funciona bem, o cadeia logística com o Portolog vai funcionar bem, e o Porto Sem Papel funciona bem para o fim que é tirar um pouco de burocracia da liberação dos navios. O importante é que esse conjunto de informações ele também pode gerar riqueza e pode gerar conteúdo e dados estatísticos para que você possa tomar decisões futuras. Decisões na operação, da melhoria da logística, no funcionamento do porto como um todo, mas também para toda a comunidade que se interessa e que tira resultado da atividade portuária. Então isso é muito importante. O que a gente fala hoje... Isso seria aprimorar a relação porto-cidade. Isso, e você citou aí a história do Porto Sem Papel, que seria uma fase 2, e a gente tem dito isso, que isso está na hora de a gente olhar para isso, porque os sistemas foram colocados e funcionam bem. O que é difícil mudar, e que é uma mudança cultural mais complicada, é mudar os processos. Então ainda há processos muito antigos, muito burocráticos, muito baseados em papel, né? O papel tem aí um significado da burocracia, e a gente precisa avançar. Já há tecnologias no mundo inteiro, modelos de moedas, né, e moedas virtuais, como e Bitcoin, blockchain, Bitcoin. Então, assim, esses modelos têm que ser utilizados para dar mais segurança e mais confiabilidade nas transações que a gente faz. Como é que a gente resolve essa questão da sobreposição de autoridade? Porque a gente percebe que você tem os órgãos anuentes que fazem parte deste processo portuário, que precisam dar a anuência e a liberação, seja da carga, seja do navio, ou qualquer procedimento que exista dentro do porto. E, por sua vez, estes próprios órgãos, além de haver a sobreposição, não têm, de alguma maneira, a confiabilidade para que possa fazer esta liberação de forma eletrônica. Como é que a gente resolve essa questão no país? Por exemplo, a Polícia Federal precisa pegar o passaporte especificamente para poder checar o passaporte e não confia numa informação. Você fez a menção do blockchain, que é uma tecnologia que vem sendo muito utilizada e desenvolvida para tramitar e dar a segurança devida a essas informações. Essa é uma versão, vamos dizer, 2.0 da automação que a gente vem falando no nosso país, Montenegro? A tendência em qualquer sistema é essa, né? Se você não confia, você exagera nos seus coeficientes de segurança. Então, todo mundo exagera nos coeficientes de segurança porque não confia no que está ali. Então, sempre você tem um procedimento a mais, sempre você tem uma observação. Vamos olhar mais uma vez, vamos garantir que tem certeza. Você passa por várias observações para garantir assim, não, agora eu tenho confiabilidade, pode liberar um veículo, pode liberar uma carga, etc. À medida que a gente vai trazendo confiança ao sistema, você tem segurança,
né, e pode diminuir os seus coeficientes de controle, assim, seu nível de controle. Então, hoje os nossos níveis de controle são muito altos, porque não se tem confiança na informação que se produz, nos sistemas que se usam. Então, eu acho que a gente pode usar essas tecnologias que estão no mundo, que hoje faz transação de moeda, então é sinal de que há alguma segurança nisso. Então, é preciso olhar um pouco mais para isso, para a gente avançar. E já foi um grande avanço, todas essas tecnologias trazem um grande avanço, como eu disse no caso do VTMS, mas você só ganha confiabilidade num desenvolvimento contínuo. Então, é importante falar assim, não digo nenhuma propriedade, assim, nem que tenha que ser uma marca de alguém, pode ser um trabalho conjunto e deve ser um trabalho conjunto. A comunicação, inclusive, serve para aumentar a confiança. Essa desburocratização, caso ela não ocorra, a gente não avança, Montenegro? É natural. Hoje em dia, todo mundo trabalha just in time, ninguém tem estoques, então todo mundo precisa de uma movimentação muito rápida, a demanda muda muito rápido, né? As necessidades comerciais mudam muito rápido, e você precisa o tempo inteiro ter o fluxo contínuo, não interrompido desses processos que passam pelos portos. Então, burocracia trava e gera custo para todo mundo, a gente acaba pagando por esses custos que nós temos. Montenegro, a gente passou recentemente aqui, principalmente na nossa região, no Porto de Santos, a relação de aumento de impostos, né? Foi votado essa relação de aumento de imposto na nossa região em virtude da crise e, por outro lado, a gente percebeu que Vitória teve um acréscimo de 7% na movimentação e 4% na arrecadação. Qual é o segredo, Montenegro? Não, esse é um termômetro nacional. Isso significa, o Porto é muito sensível à resposta da economia. A gente sente que a economia dando uma resposta. O ano de 2016 foi muito ruim. Então, quando você pega um resultado de 2017 comparado ao de 2016, a tendência é que todos os portos devem estar dando um resultado importante. O Porto de Vitória teve um resultado importante, poderia ter, inclusive, um resultado melhor, mas nós tivemos a conclusão de algumas obras. Nós terminamos uma obra histórica de dragagem que tinha no Porto, e no fim a gente precisava fazer a dragagem dos berços. Nós precisamos paralisar a berço para terminar a obra, e isso, inclusive, impactou um pouco no nosso resultado. Mas tivemos um resultado, cerca de 7% a 8% de ganho de movimentação de carga. Isso trouxe uma melhoria na nossa arrecadação, que permitiu que a gente fizesse alguns investimentos importantes na gestão. Um dos investimentos, eu ia até mencionar agora, vocês estão investindo na construção de um terminal de granéis líquidos com previsibilidade de entrega aí para 2020. Exatamente. Nós fizemos um projeto hoje há uma demanda muito grande de importação de combustíveis. A Petrobras hoje não garante totalmente o fornecimento às distribuidoras, então todo mundo correndo atrás da sua logística para trazer combustível importado. Então, hoje há uma demanda muito grande nos portos para novos terminais importadores de combustível para fazer a distribuição. E em Vitória não foi diferente, há uma demanda muito grande, uma cobrança muito grande da autoridade portuária que estabeleça ali um terminal de importação de combustíveis, e a gente está fazendo esse arrendamento, já está agora numa fase final, deve ir para a consulta pública agora, já no mês de fevereiro, e a gente espera fazer esse investimento lá. Isso provavelmente vai impactar de forma muito forte a nossa movimentação e vai atrair um investimento muito importante no novo terminal dentro do porto. Vitória está localizada, está muito dentro dos municípios centrais e próximos à capital, que formam a Grande Vitória. Então, a distribuição a partir do Porto de Vitória, ela tem um diferencial competitivo, ela tem um custo muito baixo e que é importante para toda a sociedade. Todo mundo vai pagar um pouco menos pelo combustível distribuído a partir de Vitória. Então, esse é um projeto para a gente muito importante e provavelmente os recursos que a gente vai conseguir com a implantação desse terminal vai nos garantir, inclusive, também investimentos na melhoria dos acessos ao Porto. E esse terminal ele vai ser um terminal arrendado? Vai ser aberto uma consulta pública? Esse é no modelo tradicional de arrendamento. A gente faz as consultas públicas e depois parte para a licitação, mas é um arrendamento no modelo tradicional, diferente do que nós estamos fazendo da experiência da concessão em Barra do Riacho. Montenegro, a gente sofreu aqui, principalmente no Porto de Santos, inúmeros impactos em relação à questão da dragagem. A gente percebe hoje um novo arranjo logístico mundial, principalmente em relação à fabricação de grandes navios, né? Num passado não muito distante, os navios eram compridos e estreitos, hoje eles cada vez mais são largos e não dependem efetivamente de tanto calado. Mas esses navios não aportam aqui nos portos do Brasil, eles vão fazer muito mais o trânsito em relação aos continentes americano, europeu, fazendo com que esses navios cada vez compridos e efetivamente com necessidade de maior calado venham a se dirigir para os portos do Brasil.
Vitória está preparado, o Porto de Santos está preparado, você que transita muito no governo federal. Como é que o governo federal vem enxergando essa problemática da dragagem que nós já discutimos tanto no ano de 2017, Montenegro? Nós temos um conjunto de ativos portuários que estão em áreas de estuário, áreas abrigadas, que tem a vantagem de um investimento menor na infraestrutura, porque elas já são abrigadas naturalmente, mas tem a contrapartida de um assoreamento muito grande, porque envolve delta de rios e tal. Então, isso gera um assoreamento natural. Santos é assim, Vitória é assim, e a preocupação com a dragagem é constante. A dragagem de manutenção, não a de aprofundamento. Exatamente. A preocupação com dragagem, em geral, nesses portos, ela é constante. Quanto mais você aprofunda, mais sedimentos você gera de assoreamento e mais manutenção, você gera um custo maior. Então, você tem um custo menor na implantação, na infraestrutura, mas tem um custo de manutenção maior. Alguns portos novos têm sido feitos em mar aberto, o que exige um investimento maior, mas no futuro garante uma manutenção mais barata na questão da profundidade e manutenção de calado. A profundidade, efetivamente. Assim, é uma preocupação que a gente tem que ter. O aprofundamento tem um limite. Acho que todo mundo vai traçar o seu limite. Esse limite, para que você alcance cada vez o investimento é exponencial. Então, chega um ponto que você tem que começar a interferir em grandes interferências fortes no meio ambiente, isso gera impacto no meio ambiente, gera investimentos de alto nível, de grande porte. Então, isso vai gerando uma complexidade. Mas, assim, você não aposenta o porto antigo do dia para a noite. Isso vai naturalmente migrando para portos que têm uma facilidade maior de ampliar dimensões, né, de capacidade para receber novos navios. E aqueles portos anteriores, você vai chegando a um limite e que ele é economicamente viável, você vai ali navegando naquele limite dentro das suas possibilidades. Nós ainda vamos fazer uma transição. Hoje, a gente tem capacidade nos portos atuais para receber ainda muito acréscimo de movimentação. Mas é preciso planejar com longo prazo. A gente percebe isso até pela ociosidade existente que nós temos hoje em inúmeros portos do Brasil. Então, assim, o exemplo, Vitória pode ser um micro exemplo nacional, mas você olha assim, Vitória, nós estamos fazendo uma dragagem de aprofundamento, concluímos agora, estamos na fase de homologação dos resultados, que vai dar um fôlego para um período, né, de médio prazo. E já estamos pensando no porto, um novo porto, nesse caso a Companhia Docas pensando no porto de Barra do Riacho, já pensando no futuro para abrigar esses navios de maior porte. Montenegro, eu já mencionei isso em outra oportunidade. Eu acho que você é um dos presidentes de companhia docas no nosso país que tem o viés e o DNA empreendedor. Você potencializa o negócio. Eu acho que é isso que a iniciativa pública deve fazer. Potencializar negócio, porque é com o negócio que se gera emprego, é através do emprego que você potencializa a economia e gera efetivamente tudo aquilo que é necessário para um país. Você fez a menção de 2016, que foi um ano muito difícil. Um tímido crescimento para 2017. Montenegro, esse ano, nós temos aí, no meio do ano, Copa do Mundo, vou pegar a tua opinião agora nesse sentido. Nós temos também eleições. Como é a tua visão em relação ao comportamento do segmento portuário para 2018? A gente vai crescer? Vai voltar a crescer? Vai. O porto, ele é aquilo que eu falei, ele é sensível ao crescimento da economia. A economia vai crescer, isso é uma expectativa geral e os sinais já estão dados. Esse movimento maior nos portos do Brasil inteiro, Vitória é um exemplo, mas certamente há exemplos no Brasil inteiro desse reflexo. Isso já é um movimento contínuo para 2018. Isso vai crescer ainda mais em 2018, todos nós devemos nos preparar para isso. Isso significa que vamos ser mais eficientes, etc. Até porque os investimentos ficaram represados, Montenegro. A gente não fez efetivamente tudo aquilo que era necessário até para receber uma nova demanda, uma demanda grande. É isso. A crise trouxe uma pausa, mas todos nós sabemos que com a retomada do crescimento, o esgotamento da capacidade também vai se dar muito rápido. Então, todo mundo tem que estar preparado olhando para o longo prazo, né? Eu enxergo que as autoridades portuárias vão cada vez mais se adaptar ao modelo de empresas de participação, empresas que participam no investimento na logística como um todo, e aí a gente consegue eliminar gargalos nos acessos, na operação, na eficiência, na tecnologia, e essa participação vai garantir que a gente seja sempre eficiente e esteja sempre preparado para absorver o crescimento da economia. Com foco na redução do custo. Eu acho que isso é o mais importante que a gente precisa ter
nos portos do Brasil. Felizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Montenegro, queria muito te agradecer novamente por estar aqui conosco. É sempre bom esse bate-papo gostoso. A gente não cumpriu 100% da pauta, até porque a gente vai se aprofundando. O Montenegro é uma pessoa que tem muita história para compartilhar com a gente. Eu espero honestamente que você retorne aqui novamente no nosso Porto e Negócios. Agradeço em nome da Companhia Doc, estamos à disposição e é sempre muito, muito importante a gente fazer esse bate-papo. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, não pare até se orgulhar de você mesmo. Forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Mareste Telecomunicações.